Gravando. Beleza. Então, senhores, bem simples, né? Essa relação. Então, nós vamos aprendendo a construir essas relações entre as escalas termométricas. Show de bola? Isso. Como é feito essa mesma analogia para a escala Celsius e Kelvin? É a mesma coisa, pessoal. Ó, vou fazer mais esse só. Aí os outros de Kelvin, Fahrenheit, vocês fazem aí, tá? Ó, sempre. Vamos lá. O do meio menos o de baixo. Então, vamos lá. Vou colocar aqui para vocês, ó. Temperatura em graus Celsius, menos 0. Dividido, ó, o de cima menos o de baixo. 100. Nossa senhora, que troço feio essa letra. Mas tá bom. Aí que é igual. Estamos igualando as duas equações. Então, agora vai ser, ó. TK. Olha lá, ó. Bonitinho. Ó. TK menos 273. Olha lá que lindo, ó. O exercício. 373 menos o de baixo, né? O de cima menos o de baixo. Nossa senhora, 273. Beleza? Dá para simplificar, arrumar essa criança? Vamos arrumar a criança aqui, né? Dá para arrumar ela. Então, ó, eu cancelo esse zero aqui com esse zero, né? Vou subtrair isso aqui, vai dar 100. Como que isso aqui pode ficar escrito agora? Presta atenção no tio, ó. Vai ficar temperatura em Celsius dividido por 100, que é igual a TK, olha lá, ó, que lindo, ó, menos 273, dividido por quantos? Por 100, né? 373 menos 273 dá 100. Olha lá. O que acontece? Eu posso cancelar esse 100 com esse 100 aqui, ó. Sobra quem? Sobra isso aqui que tá aqui para vocês, ó. Sobra que é temperatura em graus Celsius, é que ele colocou mais aqui, ó. Mas aí é que ele passou pro outro lado, que fica isso aqui, ó. Vou manter isso aqui, só para vocês não confundirem, ó. Que é assim, ó, pessoal. Vai ficar assim, ó. Temperatura em graus Celsius é igual a TK menos 273. Olha lá que lindo, ó. O que ele fez aqui, que tá aqui? Por que aqui tá positivo? Por quê? Porque ele passou esse pro outro lado e ele passou esse pro outro lado, tá? Ele só mudou de lado as incógnitas, por isso que aqui ficou positivo, tá bom? Mas o cálculo é isso aí mesmo. Show? Então, vejam que é bem simples para fazer essa conversão de Celsius e Kelvin, né? Se eu quiser saber a temperatura de Celsius para Kelvin, basta adicionar 273 na temperatura em Celsius, que você vai ter o valor em Kelvin, beleza? Bem simples, né? Uma coisa interessante, observem aqui. Isso aqui, pessoal, é a variação em graus Celsius. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter que a relação da variação da escala Celsius e Kelvin, a variação da temperatura de Celsius é a mesma variação de temperatura de Kelvin. Faz sentido isso, professor? A variação da temperatura ser a mesma? Sim, faz sentido. Lembra que eu falei lá anteriormente que é graus centígrados? Então, a escala Celsius ela é dividida em 100 partes e a escala Kelvin também ela é dividida em 100 partes. Então, essa variação das temperaturas, ela vai ser igual para os dois. Então, se eu tenho uma variação de temperatura em graus Celsius, ela vai ser a mesma para Kelvin, tá bom? Agora, se eu quiser saber quantos que equivale 10 graus Celsius em Kelvin, aí eu vou usar essa equaçãozinha aqui de baixo. Eu quero que vocês entendam a diferença de variação para temperatura. Variação é quando eu tenho já duas temperaturas e é uma menos a outra, vai me dar a variação delas. A variação dessas temperaturas em Celsius e Kelvin é a mesma. Agora, se eu quiser saber quanto equivale uma temperatura X em outra escala, aí você tem que fazer essa relação
de cima menos de baixo, do meio e assim por diante, até chegar na equação final. Beleza? Tranquilo, né? Agora, olha lá, pessoal, eu quero que vocês façam aí depois esse mesmo cálculozinho para chegar na equação, nessa equação final aqui, que vai relacionar a escala Kelvin com a escala Fahrenheit. Fazendo todo aquele joguinho do meio menos o de baixo, dividido por de cima menos o de baixo e assim por diante, nós vamos obter essa equação geral aqui, tá? E a relação entre as variações delas vai ser o quê? Lembrando, TK menos 273 é a variação em Kelvin, então é ΔK. TF menos 32 é a variação em Fahrenheit, então é ΔF, tá bom? Então, ΔK sobre 5 vai ser igual a ΔF sobre ΔF sobre 9, quando eu quiser saber a variação dessas temperaturas. Show? Tranquilo, né, pessoal? Tranquilinho. Aqui tem a relação final, tá? Juntando as três para vocês. Aprendemos como calcular, então, como descobrir essas escalas, tá? Aqui, falando aqui do zero absoluto, que é o 0K ou menos 273 graus Celsius, o que é esse zero absoluto, senhores? Vamos lá. A escala Kelvin, conhecida como escala absoluta, porque o 0 Kelvin corresponde à menor temperatura possível. É o chamado zero absoluto. Lembrando que no Kelvin, na escala Kelvin, não existem valores negativos. Chegar a essa temperatura representaria um estado em que as moléculas parariam de vibrar, o que é impossível de acontecer segundo a teoria quântica moderna. Aí já entra outros detalhes que aqui para a gente não cabe vir a estudar, a não ser que você queira ser um graduado em física. Aí você vai pirar na física quântica aí, tá? Mas enfim, essa definição de zero absoluto surgiu com Lord Kelvin, que é da escala Kelvin, tá? Ele é conhecido aqui como William Thomson, o nome dele, que era conhecido, ele era um Lord, era Lord Kelvin, tá? Então aqui o nome da escala Kelvin é em homenagem a William Thomson, tá? Em resumo, zero absoluto é o estado térmico teórico na qual a velocidade das moléculas de um gás perfeito se reduziria a zero. Isto é, cessaria o estado de agitação das partículas. Professor, então não é possível chegar a um estado em que essas partículas de um corpo parariam de vibrar? Ou seja, que a energia cinética delas chegaria a tal ponto que seria zero? Observe aqui a ilustração, ó, pessoal. Eu tenho aqui as partículas, né? Várias partículas, e elas estão diminuindo a temperatura e elas estão se juntando, ficando mais próximas possíveis. A energia de vibração delas está diminuindo. Chega a um ponto que essa energia cinética, que esse grau de agitação é zero, tá? O homem ainda não conseguiu chegar a exatamente essa temperatura. Chegamos próximo a ela, tá? Já tem estudos mais atualizados, na qual conseguiram produzir temperaturas muito próximas a essa do zero absoluto, tá? Muito próximas, ainda não conseguiu chegar exatamente a esse zero absoluto, mas estamos caminhando muito próximo para isso. Essa questão do zero absoluto é muito importante na parte de supercondutores. Quando nós formos estudar lá a eletricidade, nós vamos ver que tem os isolantes, tem os condutores e tem o supercondutor. Supercondutores, que são aqueles materiais que têm a temperatura extremamente baixa, vai conduzir melhor a eletricidade que vai passar por ele, tá? Mas isso é assunto mais lá para frente, quando nós entrarmos nessa parte aí de isolante, condutor e assim por diante, tá? Então, só para vocês terem ideia do que é esse tal de zero absoluto. É o menor grau de agitação das partículas que um corpo pode ter, ou seja, onde a partícula não tem mais energia cinética, tá? Beleza, professor. O senhor é o cara. Já estou
tem dia aqui de tudo. Nossa, tô até arrepiado. A minha libido tá lá em cima com a física. Nossa, se a sua libido tá lá em cima com a física, você tá estudando bem, cara. Senão, não tá estudando física boa. Então vamos lá, ó. Olha aqui que bacana esse exercíciozinho aqui, para a gente dar uma treinadinha, tá? Eu quero que vocês tentem fazer aí, mas eu vou dar uma luz para vocês. Bom, aqui que eu falo aqui, ó, é muito comum em vestibulares fazerem perguntas do tipo: em uma escala desconhecida, a água entra em fusão quando a altura do mercúrio está em 4 centímetros e evapora quando está a 29 centímetros. Quando o mercúrio estiver em 24 centímetros, qual será a temperatura correspondente em Celsius? Isso aqui, pessoal, é mais fácil que tirar chupeta de criança recém-nascida da barriga da mãe. Olha que lindo, olha cá, ó, presta atenção. Então, nós temos o seguinte, vamos lá, vamos desenhar os termômetros. Ó, vocês têm um termômetro aqui. Olha lá que lindo. É? Qual é a altura? Lembra-se que a altura, cada altura do termômetro corresponde a uma temperatura, ok? Então, eu sei que a 4 centímetros é o meu ponto de gelo. E a 29 centímetros é o meu ponto de vapor. E a escala que está variando, esses são meus pontos fixos, esses não vão variar. É quando ele vai estar aqui a uma temperatura onde o mercúrio vai estar a 24 centímetros, uma altura de 24 centímetros. Belezinha? Belezinha. Ele quer comparar com a escala Celsius. Aí você sabe que a escala Celsius, nossa senhora, ficou mais torto do que não sei o que aqui, ó. Ó, eu sei, ô Jesus, desenhar o termômetro, tá? Olha lá, ó. A 0 graus Celsius a água congela e a 100 graus Celsius a água evapora. E aqui eu não sei, que ele quer saber quanto equivale em 24 centímetros, né, da altura desse mercúrio, que vai equivaler a quantos de graus Celsius? Eu não sei. É essa a minha pergunta, é isso que eu vou achar. Como que você aí vai tentar resolver? Vou dar a dica e vocês vou dar 3 minutos para vocês fazerem. Pessoal, aquele que nós fizemos, esse menos esse, aí esse menos esse, aí você vai lá, que é igual a esse menos esse, que é igual a esse menos esse, você isola a incógnita C e achou a resposta, beleza? Vou dar aí 3 minutinhos para vocês tentarem fazer, beleza? Vamos lá? Tentem fazer aí e chegar na resposta, tio. Vai lá. Marcar aqui, hein? Emily, faz aí o negócio. Poliana, tudo certo aí? Gabriel, fazendo aí? Muito bom.
Quem acertar amanhã, quando voltar às aulas aí depois, presencial, o Fabrício vai estar dando um bombom, tá? Quem for acertar as questões que eu for passando aí, eu vou anotar aqui. O professor Fabrício, ele vai dar chocolate para vocês. Cobrem dele, tá? Prontos? Prontos? Prontos, né? Chegaram na resposta? Quanto que foi a resposta? Coloca a resposta aí, vamos ver quem chegou na resposta final. Coloca aí no chat aí, ó, manda aí no chat, digita. Nossa, tá cedo ainda. Tem 2 horas de aula ainda. Meu Deus. Ninguém? Resposta? Não? É. Tá um pouquinho grandinho, Poliana. Tá um pouquinho grandinho. Tá? Mas ó, legal, Poliana, que você percebeu que o valor tá estranho. Isso é importante. Lembra daqueles 10 passos de física lá? Que o que você deve aprender, quais são os passos que você deve seguir para resolver um problema em física? Um deles é você analisar a sua resposta final. Se você chegou num valor que você bate o olho e fala, rapaz, esse negócio aqui tá meio estranho. Aí é aconselhável você rever os seus cálculos, tá? Vamos fazer ele aqui, vou fazer junto com vocês, para vocês verificarem certinho essa questão, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Vamos resolver aqui. Eu já montei aqui para vocês, né? Então vamos lá. Ó, isso aqui é um 9, tá? Eita, é um 9 aqui. Beleza. Vamos lá então. Seguinte, vamos construir um por um aqui. Vai ficar lá, 24. Vou fazer passo a passo esse aqui, tá? 24 menos 4, dividido por quantos? 29. 29 menos 4. Nossa. Pessoal, é muito ruim escrever com o mouse. Deixa eu tentar de novo aqui. 29 menos 4, que é igual a graus Celsius, que eu não sei, menos 0, dividido por 100 menos 0. Tá? Vamos resolver agora. Vamos começar a resolver. Aqui, 24 menos 4 dá 20. Então, aqui dá 20. Dividido 29 menos 4, 25. Que é igual. Esse zero aqui não vai fazer diferença nenhuma na minha vida. Professor, deixa eu fazer uma pergunta. Oi. Nesse 100%, 100 no caso, 100 graus, abaixo é o quê? O desenho aqui? No desenhozinho, nos 100 graus. Abaixo é o quê? No meio. Aqui é graus Celsius. É uma bolinha e o C. Ah, é só graus Celsius. Ah, tá. Achou? Tá. Entendeu? Obrigada. Uhum. Entendi. Obrigada. De nada, senhorita. Ó, aqui é o que eu vou procurar, o X da questão, tá? Então, aqui, ó, graus Celsius e aqui é 100. Tá? Aí, o que eu vou fazer? Multiplica cruzado, certo? Ou divide esses dois aqui depois, tanto faz, tá, pessoal? Vamos multiplicar cruzado. Vai ficar 25 graus Celsius, porque esse aqui é graus Celsius, que é igual 20 vezes 100, isso aqui vai dar 1 vezes 2 dá 2, acrescento um zero aqui e mais esses dois zeros, certo? Quem está multiplicando, passa dividindo, vou fazer aqui, ó, graus Celsius vai ser igual a 2000 dividido por 25, ok? 2000 dividido por 25
Isso aqui eu vou colocar já a resposta final, vai me dar 80. Então, a resposta são 80 graus Celsius. Aí, Poliana, a resposta, 80 graus Celsius, Gabriel, Emily. Então, esse tipo de exercício é muito comum de cair, hein, pessoal? Então, fique atento, tá? Porque ele te deu uma escala que um estudante inventou lá, que uma pessoa inventou, uma escala que não existia. Lembrando que qualquer um pode criar uma escala, desde que você siga os padrões que têm que ser estabelecidos. Ele criou lá para a altura, né, onde a água vai evaporar e onde a água vai entrar vai congelar. E ele quer saber aqui quando o mercúrio estiver a uma altura de 24 centímetros, lembrando que cada altura corresponde a uma temperatura, cada altura do termômetro corresponde a uma altura, então esses 24 centímetros vai equivaler a quantos graus Celsius? Aí você sabe que os pontos fixos da escala Celsius é 0 e 100, aí você vai fazer aquela joguinho. Do meio menos o de baixo, dividido pelo de cima menos de baixo, que é igual do meio menos o de baixo, dividido pelo de cima pelo de baixo. Sempre isso, não esqueçam, não esqueçam. Barriga menos, alguns decoram da seguinte maneira. Barriga, que é o meio, menos o pé, que é o de baixo, dividido pela cabeça, menos o pé, que é o de baixo. É uma alternativa para você decorar também como fazer essa relação, tá? Você pode estar fazendo isso. Eu prefiro fazer isso do que decorar aquelas equações lá. Não tem as equações prontas já lá da escala Celsius, Fahrenheit? Aqui, ó. Eu às vezes, se eu esquecer, o que eu faço? Eu faço essa relação aqui. Eu prefiro fazer essa aqui. Que eu sei o ponto de fusão e o ponto de ebulição de cada um, né, das escalas, aí eu vou fazer essa relaçãozinha aí. Não precisa ficar decorando equação, tá? Lembrando que você não é um computador para ficar decorando tantas equações assim. Algumas não tem jeito, mas outras você pode tornar outras alternativas aí. Beleza? Tranquilo? Suave na nave? Tranquilo na lagoa? Beleza. Anotem aí, então, a resposta final. Depois vocês tentam reproduzir o exercício sozinhos para chegar na resposta. Showzeira? Showzeira. Então... Beleza. O próximo exercício é... Peraí. Ah, não, pessoal. Eu tô vendo aqui que tá estranho aqui, que eu pulei para o exercício 3. Ó, é o seguinte, olha aqui, ó, um exercício do ITA. Falou em ITA, o cara treme as perninhas, né? ITA e IME, realmente, os exercícios não são fáceis, mas dá para brigar, dá para fazer. Fala o seguinte, para medir a febre de pacientes, um estudante de medicina criou sua própria escala linear de temperaturas. Nessa nova escala, os valores 0 e 10 correspondem, respectivamente, a 37 e 40 graus Celsius. A temperatura de mesmo valor numérico em ambas as escalas é aproximadamente... Meu Deus do céu, como eu vou resolver esse negócio? Né? Simples, né? Isso aqui... Simples não é bem assim não, pessoal. É sempre maneira de falar, mas não é simples não. Ó, vamos lá, vamos pensar contigo. Então, eu tenho um termômetro. Eu gosto de desenhar. Eu gosto de visualizar o negócio. Eu sou péssimo em imaginação, então eu tenho que ficar desenhando ou tentando desenhar, né? Que esse meu desenho aqui, só por Deus. A escala do meu termômetro... Eita, pega. Uma assombração ali. Aqui tem assombração direta. É para acabar, viu? Mas tá bom. Ó, vamos lá. Aqui nós temos, então, 0, tá? E 10, que é o que ele falou ali pra gente. Ó, 0 e 10.
São os meus pontos de referência, os meus pontos fixos. Agora, o que você deve entender é o seguinte, pessoal. Agora é o tchan do exercício aqui. Os valores que ele está utilizando como ponto fixo para a escala Celsius não é 0 e nem 100. São 37, tá? 37 graus Celsius e 40. O estudante, ele está usando esses dois pontos como sendo seus pontos fixos, tá? Ele pegou esses dois pontos, 37 e 40. Aí ele pergunta o seguinte: a temperatura de mesmo valor numérico em ambas as escalas é aproximadamente... Aqui, pessoal, vou trocar a cor aqui. Então, aqui eu vou chamar de X. E aqui é a escala em Celsius. A pergunta é: qual vai ser o valor da temperatura para que essas... Qual é o valor, né, numérico de temperatura quando esses dois corpos estiverem localizados aqui? Tá? Em outras palavras, deixa eu tentar melhorar aqui. A pergunta é: qual é a temperatura que é igual para os dois? Como assim, professor, temperatura que é igual para os dois? Tem um exercício que vocês podem, eu vou estar pedindo para vocês fazerem depois, que é você achar um valor de escala, um valor numérico, que essa temperatura vai ser igual para Celsius e igual para Fahrenheit. Ah, quer dizer que existe uma temperatura que, por exemplo, é 20 para Celsius e 20 para Fahrenheit são iguais? Sim, existe uma temperatura para isso. Mesma coisa para Kelvin, mesma coisa de Fahrenheit para Kelvin, enfim. Existe um número dessa temperatura que vai ser igual, tanto para Celsius como para Fahrenheit e etc. Aqui nesse exercício a pergunta é essa: qual é o valor dessa temperatura que vai ser igual tanto na escala do estudante que ele criou, quanto na escala Celsius, tomando esses dois pontos como referência? Aí o que eu vou fazer? Presta atenção. Como X é igual a graus Celsius, eu vou chamar isso aqui tudo, ó, X é igual a Y, eu vou chamar isso aqui tudo, ó, X é igual a Y, perdão. X é igual a graus Celsius, eu vou chamar isso aqui tudo de Y. Tá? Então, agora, X e graus Celsius, eu vou passar a chamar de Y. Por quê, professor? Porque eles são iguais, eles têm o mesmo valor. Então, eu estou colocando como sendo a mesma incógnita, tá bom? Ah, como que vai ficar a criança? Lembrando que agora aqui, então, é Y e aqui agora é Y. Aquela mesma regrinha, pessoal. Ó, o do meio menos o pé. Então, vai ficar Y menos 0, dividido pela cabeça menos o pé. Então, vai ficar 10 menos 0. Que é igual a barriga menos o pé. Então, vai ser Y menos 37. Tá? Dividido por quem? Pelo pé, ou pela cabeça menos o pé. 40. Opa, travou? Peraí, pessoal. 40 menos 37. Olha que louco. Agora é com vocês. Agora é só resolver. Isso aqui cancela, né? Vai ficar y sobre 10, que é igual a y menos 37, dividido por 40 menos 37 dá 3. Aí você multiplica cruzado, isola as incógnitas y e faz a mágica acontecer, tá? Vou colocar a resposta final aqui para vocês, pessoal. A resposta final vai ser de y igual a 52,9. Aproximado, tá? Ó, aproximado. Tanto que o exercício, ele fala até em valor aproximadamente. Tá vendo aqui, ó, o exercício? Então, é um valor que vai dar aproximado. Essa é a resposta do exercício.
Exercício bom, que requer muita interpretação. Observa comigo, pessoal, o que pega aqui é a interpretação. A matemática, ela é, né, tranquila, mas a interpretação, você saber o que ele quer dizer, colocar isso na ilustração, você entender o que ele está perguntando, que é realmente a parte mais complicada dos exercícios de física do ensino médio. Tá bom? Tentei chegar a isso nessa resposta. Deixa eu ver o que a assombração ali está falando. Beleza? Chegaram aí na resposta? Tranquilo, muito bom, tá? Então é isso, pessoal. Dessa parte aí para vocês estarem entendendo aí, tá? Tá. Isso aqui é importante. Esse exercício é importante. Se não dá para resolver. Pessoal, esse exercício fala o seguinte. Ó. Deixa eu pegar aqui lá. Peguei. Com um termômetro graduado em Kelvin, um estudante observa uma variação de temperatura de 20 Kelvin. Olha a palavrinha mágica. Variação de temperatura, minha gente. Tá? Essa variação corresponde em Celsius a quanto, pessoal? É Fahrenheit em Celsius, perdão. Ele fala o seguinte, essa variação corresponde em graus Celsius em Fahrenheit. Então, vamos lá. Variação é delta. Lembra-se, variação é delta. Delta K, ó, delta K é igual a 20 Kelvin. Ou seja, a variação da temperatura na escala Kelvin foram de 20 K. Qual vai ser essa variação em Celsius e essa variação em Fahrenheit? Difícil? Não, até que não. Quer ver? Vou mostrar aqui para vocês. Graus Celsius você não precisa nem fazer conta. Por quê, professor? Olha aqui, ó, que nós vimos lá atrás. Quer ver? Olha aqui, ó, olha aqui, ó, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Na escala entre Celsius e Kelvin, a variação da temperatura para os dois é igual. A variação da temperatura para os dois é igual. Então quer dizer... Peraí, travou. Seu safadinho. Então quer dizer o seguinte, ó. Seguinte. Então, a variação, lembra lá que está escrito lá, ó, a variação em Kelvin, ela é igual à variação em graus Celsius. Tá? Então, o que isso vai dizer? Se as duas variações são iguais, se variou 20 em K, vai variar em 20 em C. Olha lá. Pronto, já achei a primeira pergunta. Top, né? E a segunda pergunta? Quantos que vale em Fahrenheit? Aí você vai lá, ó. Fahrenheit, Kelvin, Fahrenheit. Isso. Delta K dividido por 5, delta F dividido por 9, que é a variação. Então, vamos lá. Então, aqui vai ficar, ó,
Ô, Jesus. Peguei aqui. Vamos lá. Delta K dividido por 5, que é igual a delta F, que é a Fahrenheit, dividido por 9. Olha lá. Quantos que vale delta K? 20. Olha lá. Ó, olha que bacana. Dividido por 5, que é igual a delta F, que é o que estou procurando, dividido por 9. Ó, olha lá. Pronto. Multiplica cruzado, passa dividindo, acabou. Ó, vai dar... Vamos lá, faz comigo aí. 9 vezes 2 dá 18. Com esse zero ali, 180. Dividido por 5. Certo? Já passei, que aí você vai estar multiplicando, já passei dividindo. A variação vai ser de... 20 quanto? Deixa eu ver aqui. Então, 36. 36 graus Fahrenheit. Essa é a resposta do exercício. 36 graus Fahrenheit. Então, aqui eu vou colocar que a variação foi de 36 graus Fahrenheit. Vira a diferença dessa para os outros exercícios, senhores? Viram? Bacana, né? Tem uma diferença boa entre eles, tá? Não deixem se perder por isso. Belezinha? Show de bola? Showzeira? Professor, você vai mandar exercício assim depois no Slack? Isso, eu vou mandar o slide e os exercícios vão estar no slide, tá? Ah, tá. Aí você pode tentar refazer de novo no caderno aí, tá bom? Beleza? Dúvida, Poliana, Emily, Gabriel, queiram falar alguma coisa? Tá acabando o tempo? Não? Vou mandar depois lá no grupo, tá? No Slack. E tem um 4 aqui que eu vou deixar para vocês tentarem fazer, tá bom? Show de bola? Acabando o tempo, vai encerrar aqui. Tentem fazer os exercícios aí. Dessa parte, vou mandar o gabarito depois, tá bom? Para vocês dessa unidade. E mandando lista extra. Toda semana tem lista extra de física, beleza? Para vocês treinarem. Aproveita que só aqui vocês têm isso, hein? Só no Nexus. Show? Vai acabar o tempo aqui, faltam menos de 1 minuto. Aí deixa eu ver se conversar.